Boa noite, boa noite, boa noite. Sejam muito bem-vindos. Oi, Nayara, oi, Neide, boa noite. Já vamos chamando mais pessoas, hoje vai ser muito boa essa live. Sabadão, friozinho aqui em São Paulo. Oi, Shirley. Sejam muito bem-vindas. Vou colocar aqui. Compartilha com outras pessoas. Chama as suas melhores amigas aí. E o tema de hoje vai ser: a mudança que você busca começa dentro de você e não fora. Vou avisar mais algumas pessoas aqui. Geralmente eu não faço no sábado. Oi, Cris, que bom ver você aqui. A Nayara, a Neide. Então, o tema de hoje ele é: a mudança que você busca começa dentro de você. E geralmente, nas nossas situações, principalmente se você está vivendo um grande desafio, nós tende a o quê? Sempre olhar para a solução, resolver aquela questão e se desesperar. Mas a mudança, ela vai começar sempre de dentro para fora, sempre dentro de nós, sempre dentro daquilo que você vai mudar. A partir do momento que você muda dentro de você, as coisas começam a mudar fora, porque você começa a mudar o seu comportamento, você começa a mudar a sua concepção de vida. Então você já não vai mais deixar que as coisas venham te abater, porque o desafio, eles vão acontecer. Isso é fato. Quem falou pra você que a sua vida vai ficar mais fácil, eu até gostaria de falar isso pra você, né? Que os seus problemas vão acabar. Mas pelo contrário, eles vão aumentar. E no fundo, todos nós sabemos disso. Por isso que muitas pessoas, elas preferem ficar aonde elas estão. Porque elas têm uma ilusão de que não conquistando mais, não crescendo, elas não vão ter visibilidade. Elas sabem, no fundo, que lá no topo tem menos pessoas, né? Às vezes você tá numa situação onde tem muitas pessoas e ali tem muita gente perseguindo, porque é muito barulho, muita distração. Vamos pensar em fases da vida. E lá no topo são poucas pessoas. Poucas pessoas chegam a ser campeão. Poucas pessoas decidem passar pelo processo de desenvolvimento, de mudança. É uma jornada árdua, não é do dia para a noite. Aliás, ela não acaba. Se você viver 50 anos e você começou com 20, você aprendeu algo sobre como a sua mente funciona, como é o nosso comportamento, o que é fé, o que são as leis universais. Você aprendeu ali, você vai aplicando. E aí você vai brigando com você mesmo sobre quem você já é. Mas quando você tiver 50, você continua aprendendo, você continua expandindo a sua consciência, continua alimentando a sua alma, alimentando o seu espírito, cuidando do seu corpo e aprendendo a lidar com tudo que está ao seu redor. Então, pensa comigo. Para as pessoas vencedoras, e eu não falo só sobre dinheiro em si, as pessoas que hoje estão em uma realidade que são poucas pessoas que estão nessa realidade, lá é um topo. E esse topo tem menos pessoas. Mas lá a dificuldade é maior. O vento é maior no topo. Imagina você subir numa escada ou numa torre muito grande. Lá o vento é mais forte do que aqui onde tem conflito de prédio, ou de casa, ou de árvore. E assim, isso é uma metáfora para a vida. E no fundo você sabe que ter um negócio pequenininho é trabalhoso.
tem um invejoso, tem não sei o quê, tem que fazer curso. Mas você ter vários negócios, ou um negócio grande desse que você tem, é mais trabalhoso ainda. Você tem que lidar com você tem que lidar com mais pessoas, você tem que lidar com o seu negócio, você tem que lidar com a sua vida espiritual, com a sua vaidade, com o seu ego, e você tem que lidar com o governo, com o contador, com várias outras coisas. E aí você pensa, é melhor ficar onde eu estou. Mas veja comigo, todas as duas situações, elas são difíceis, elas são complicadas. E às vezes, às vezes não, sempre, é justamente por isso que você insiste em continuar da forma como está, mesmo que insatisfeita. Insiste em fingir que está tudo bem e vive nesse ciclo automático, como se fosse um pesadelo ou um sonho, e o dia de hoje ele passa, e como se o dia de amanhã ele não fosse para ser igual. E ele é exatamente igual. Ele é exatamente igual. Inclusive, eu até coloquei aqui só para você anotar aí no seu caderno. Só para você anotar. A primeira frase que eu quero que você anote, você puder até comentar aqui, é: no topo da vida, lá venta mais. Por isso que às vezes você não quer subir, porque na sua cabeça você acha que é mais difícil estar lá. Mas estar aonde você está também exige de você uma força, exige de você uma grande resiliência, porque não ter também é muito difícil. Apesar de que o único desconforto é não ter, não poder e viver naquela insatisfação. Mas atrás daquela escassez, daquela miséria, daquela pobreza, existe aquelas outras questões, que é a ignorância, a preguiça, a ansiedade, a humilhação, as pessoas estão jogando na sua cara aquilo que está fazendo. Se você não evolui como mulher, a pessoa que está do seu lado também não vai evoluir, não vai te valorizar. Então, estar num lugar medíocre, mediano, estar num lugar onde você não quer desenvolver, é muito difícil, é só para os fortes. Mas é uma força de dar conta de viver uma vida inteira naquela situação. De que nasci assim, vou morrer assim. Foi assim que meus antepassados foi, e é assim que eu vou passar também. Só que cada um deles ultrapassaram a sua dificuldade de acordo com a sua decisão. E agora você está ultrapassando a sua dificuldade de acordo com as suas decisões. E os desafios, os problemas, eles não vão acabar. Mas a diferença é sobre um elemento que eu vou falar aqui agora. Diante das nossas dificuldades, nós temos 3 vilões, 3 elementos, que toda pessoa que passa dificuldade passa por eles, para você conhecer quem são eles. E o quarto é o que as pessoas menos usam, ou às vezes falam que usa, mas na verdade prefere usar sua própria força, prefere usar seu próprio braço, prefere falar que mas na verdade não decide ser. Então, eu quero te passar aqui, escreve essa frase: no topo, o vento é mais forte. Aí cabe a você administrar esse vento no topo, ou administrar essa força que você tem onde você está. Por que que você não nasceu para sobreviver no piloto automático? Então, o objetivo é tirar essa ilusão da sua rotina vazia e trazer um propósito, renascer um propósito dentro de você, uma força, não mais para você mostrar para fulano, mostrar para ex, mostrar para seus pais, mostrar para seus filhos, não, mas porque você sabe que você nasceu por uma razão. Você merece fazer a diferença na sua vida, fazer história, seja lá aonde você estiver, seja você no núcleo do melhor lugar de São Paulo ou do mundo, ou no mais escasso sertão do Nordeste, ou de qualquer lugar do Norte, ou da onde você imaginar que a pessoa não tenha possibilidade de crescimento, mas ela tem um celular na mão.
e ela pode se conectar com o mundo inteiro, se ela quiser, e usar esse celular que você está me enxergando agora como benefício, em vez de se destruir e viciar em ficar aí no feed vendo a vez dos outros, construir a sua vida. Sair dessa rotina automática que você está vivendo, com desculpas de que você não dá conta, de que isso eu não sei, isso nunca vai para mim, sabendo que as pessoas vencedoras na vida, as pessoas que hoje vivem uma nova realidade, são as mais improváveis que você possa imaginar. Todas as pessoas que você resolver clicar aí e pesquisar sobre aquelas pessoas que estão em evidência, pessoas que venceram na vida, elas eram totalmente improváveis. O pior filho, o pior aluno, o pior isso, o pior da escola. E ali, quando aquela pessoa decidiu não deixar mais roubar a sua visão, a sua fé, roubar mais a sua força, e ela tomar atitude de usar o que Deus deu a ela a seu favor, que é a própria vida, a única coisa que você tem, que é seu, é a autonomia pela sua alma, pela sua vida. Isso é a sua autonomia. Se você está dando para outra pessoa a autonomia de você ser amada, de você ser aceita, de você não ser criticada, você que está errando, não é essa outra pessoa. Se você está dando para ela a autonomia de você se travar ou deixar de fazer algo só porque você está preocupada se alguém vai falar ou deixar de falar, se uma live tem 1000 pessoas ou tem uma, aí você que está dando essa autonomia. Porque todas as pessoas que venceram, elas eram completamente improváveis. Elas estavam em situação de total vulnerabilidade. Ou seja, um milionário, ele não é milionário quando cai 1 milhão na conta dele. Ele é milionário naquele dia, seja 1 ano antes, 2 anos antes, 5 dias antes, 5 anos antes. Aquele dia que ele toma a decisão de ser, antes de ter 1 milhão. A mulher amada não é aquela que no dia do casamento, que ela casa com o homem que ela ama. É aquela que naquele dia que ela tomou a decisão, seja 10 anos antes, 1 dia antes, quando ela tomou a decisão de que tipo de homem que ela gostaria de ter, que tipo de homem que ela merece, foi naquele momento que ela se tornou amada. Não é quando esse homem começou a tratar ela bem. Porque ele só vai tratar ela bem, ela só vai se conectar com essa pessoa quando ela tomar a decisão de saber que ela é amada. Do mesmo jeito você ser milionária, do mesmo jeito você ser uma grande empreendedora, do mesmo jeito de uma vencedora. Um vencedor, ele não é vencedor naquele momento que ele venceu a prova. Ou você venceu aquela questão que você estava, seja empresarial, seja na tua vida, mas naquele momento que você decidiu construir aquela história. Você decidiu construir aquela situação, porque vamos ver comigo, você foi enganado até hoje que o milionário é no dia que cai 1 milhão. Até hoje que a mulher que ela é amada é no dia que ela tem um homem que trata bem ela. Não é. É no dia que você decide merecer aquele homem. No dia que você decide ser essa mulher que merece ser amada. 1 milhão é do mesmo jeito, não é no dia que ele cai. No dia que ele cai é uma consequência. Mas é no dia que você decide o que eu vou fazer para ter esse primeiro milhão. Qual as pessoas que eu vou ajudar? Qual o problema eu vou resolver? Qual o desejo eu vou ajudar a realizar? E aí para uma pessoa conseguir fazer isso, ela tem que se sentir especial. Ela tem que descobrir o que ela tem de diferente. Eu tenho que saber qual é o meu dom, as minhas habilidades e ir aprimorando ela, porque um piloto que ele está voando agora, levando mais de 300 pessoas, ele não foi o primeiro voo dele. Ele não simplesmente chegou lá, você piloto. Ele teve horas teórica, ele teve horas no automático, ele teve horas como copiloto. E aí que ele foi para ser piloto, e ali ele ainda não era excelente. Mas ali ele se colocou à disposição para viver aquela jornada. Então, só isso aqui você já teria ganhado
metade dos seus 50 anos, se você entender sobre isso. Porque a grande preocupação das pessoas é ter. Quando eu tiver, eu vou ser feliz. Quando eu tiver, eu vou fazer aquilo. Quando eu ganhar na loteria, eu vou ajudar toda a minha família. Quando eu fazer aquilo, então, não é sobre ter. É sobre quem você precisa se tornar para conseguir fazer e conseguir ter a vida que você acredita merecer, tá? Então, qual que é os ciclos de uma mulher que vive no automático? Você já se perguntou como que você chegou até aqui, vivendo dessa forma, no automático, sabe? Sem pedir ajuda, sem ser acolhida, porque você não tem conseguido se abrir nem com quem é desconhecido. Às vezes, eu tenho certeza que às vezes você olhou aqui e teve vontade de conversar comigo, mas talvez você acha que eu sou uma pessoa inacessível, não vou ter tempo, não vou querer conversar com você, sendo que não vai ser qualquer momento que você vai me chamar, mas você faz parte da minha missão de vida. Então, às vezes, se você já tiver tido humildade, já me segue há anos, há meses, e buscado conversar e falar, eu preciso de ajuda nisso, você consegue me ajudar nesse desafio? Ou que fosse uma outra pessoa. Mas às vezes você fica aí confiando no seu poder didático, confiando só em um conhecimento, mas não busca realmente entender exatamente como que você está e aquilo que você precisa mudar. Então eu vou te entregar aqui o ciclo de uma pessoa, de uma mulher que precisa de ajuda, tá? Então, ela acorda, cuida de tudo, ela já acorda cansada, ela cuida de tudo, dorme cansada e no fundo sente que está se perdendo de si mesmo. É isso mesmo, é com essa mulher. Se você se sente dessa forma, é você que eu tô chamando. E se você conhece alguém que também vive nesse ciclo, porque a maioria das pessoas hoje está vivendo nesse ciclo, acorda cansada, faz de tudo, dorme cansada, mal-humorada, já tá doente, já tá sob pressão e já, às vezes ela não quer ver, mas ela sabe que ela tá se perdendo dela mesma. Ela nem sabe quem ela é, porque ela nem chegou a se tornar quem ela deveria ter sido. O motivo pelo qual ela nasceu para ser. Tem mulheres hoje que tá doente fisicamente, doente mentalmente, dentro de um quarto, simplesmente pelo motivo de que ela nasceu para falar, para se comunicar. Ela fala tudo errado, mas é no meio do caminho que ela vai aprendendo a se comunicar. É no meio do caminho que ela vai aprendendo a cumprir a sua missão. Ou, às vezes, não é falar, mas é uma outra coisa. Mas por uma crítica durante a vida, seja quando criança, adolescente, ou em qualquer época da sua vida, por uma crítica, você deixou de fazer o que você amaria fazer. Então, hoje, eu quero que você entenda sobre a mudança que você busca começa de dentro de você. Eu quero que você anota aí no seu caderno. Se você não tá aqui comigo agora, se você vai ver depois no meu canal, porque até então eles estão disponíveis para ser assistidos todos desde a primeira live. E eu não sei quando que eu vou, como que vai ser da agora para frente, porque segunda eu inicio um desafio de 21 dias, mas essas lives, elas foram feitas com tanta dedicação. E se a pessoa assistir do começo ao fim, com certeza você já vai ter resultado, já vai aplicar todo o conhecimento. E depois eles vão ser só dos meus assinantes. Então, assim, de quem assinar o canal ou aqui, aqui no Instagram. Então, de qualquer forma, tenha caderno e caneta. Tenha caderno e caneta. E entenda, se eu te perguntar agora, quanta dificuldade e desafio você já enfrentou na vida, ou às vezes está enfrentando, provavelmente você já está enfrentando, e é muito provável que você responda que já passou por muitas lutas, como eu também, ou quem sabe hoje
você esteja passando por algo que você fala, meu Deus, como que eu vou resolver isso? Como que eu vou viver e ultrapassar essa situação? E é justamente isso que eu quero conversar com você hoje. Diante de todas as dificuldades, não existe uma outra forma a não ser você crer sem duvidar. E diante da nossa dificuldade, existe 3 elementos, que foi que eu prometi aqui para você. 3 elementos diante de qualquer dificuldade que você esteja passando, seja ela relacionado a um divórcio, a uma doença na alma, uma doença de uma pessoa que você ama, uma dívida impossível de pagar, seja ela qual for a sua dificuldade. O primeiro elemento, existe 3 elementos, mas o primeiro elemento diante da dificuldade, eu tô com um problema, eu tô com uma dificuldade que é um desafio na minha vida. O primeiro, porque para você vencer o seu inimigo, vencer um desafio, você tem que aprender como que você funciona. Você tem que aprender o que você está se cegando para não olhar para as estratégias que tem na sua mão. Do mesmo jeito que tem estratégia para mim, e eu também já passei por milhares de dificuldades, milhares de desafios que eu pensei, agora lascou, agora não sei o que eu vou fazer. Agora eu não sei. E, graças a Deus, eu ainda tenho um grande desafio e vou vencer cada um deles. Se eu viver 120 anos, que a minha meta é de 100 a no mínimo 110, se você viver também a gente vai se encontrar. Se eu viver isso tudo, lá eu quero continuar aprendendo. E lá eu quero continuar entendendo o que eu tenho de estratégia para vencer as minhas dificuldades. Porque é o único caminho de você ter sabedoria. E a sabedoria é o que me antecede de pisar de novo no buraco onde eu já pisei. De pisar numa lama onde eu já pisei. Então, se eu quero o resultado, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que entender como que eu funciono. Quem é Deus? Quais são as estratégias, as minhas armas que eu posso usar? E qual é os meus inimigos? Eu tenho que saber. Eu não tenho que ter medo do meu inimigo. Eu não tenho que ter medo de saber como é que ele funciona. Porque eu vou ter medo de uma pessoa que está me gerando problema? Está entrando dentro da minha casa, está fazendo a minha família de gato e sapato? Está atrapalhando o sono dos meus filhos? Está colocando os meus filhos em situação? Às vezes você está enfrentando algo que, às vezes, você está olhando só para o preconceito da sociedade com relação a um problema que o seu filho está passando, que a sua filha está passando. Mas não é sobre o preconceito da sociedade. É sobre qual as consequências que você, seu filho, sua filha, vai ter agindo da forma como está agindo. Então, é sobre qual é as nossas consequências e quais as nossas vitórias. Não é sobre o que as pessoas pensam. As pessoas não estão nem aí para você. As pessoas não querem nem saber. Elas não querem saber da sua dor, da sua doença, se tu morreu, se não morreu, quando vai ser teu velório. Elas não querem saber. A não ser que seja para te criticar ou para te derrubar. Fora isso, elas vão te ver quando você estiver no palco e todo mundo tá aplaudindo e ela vai aplaudir para não ficar de braço cruzado. Muitas delas vai ser dessa forma. Então, eu sou muito realista. E não dá para viver de oba-oba. Então, toda dificuldade que eu, você e o mundo inteiro tem, passa por esses 3 elementos. O primeiro elemento é o problema. Então, o que é o seu problema? Nós temos um desafio e dentro desse desafio tem um problema que precisa ser resolvido, né? O que é o problema? É aquilo que rouba a sua alegria. O problema é aquilo que rouba, que te coloca em desespero, te coloca em medo, coloca em ansiedade, te mostra sem saída. Talvez uma grande dificuldade financeira, uma doença no corpo, na alma, uma doença em alguém, né? Um problema de saúde, algo que veio para te tirar do eixo. Então coloque no seu caderno. Eu tenho um desafio a ser enfrentado, esse desafio tem um problema. E o meu intuito, a minha função, o motivo pelo qual eu nasci, é resolver esse problema. Então, as pessoas bem-sucedidas, elas criaram uma habilidade de resolver. E se é um problema, ele tem solução. E se não tem solução, remediado está. Então, não tem por que você ficar anos e anos com o mesmo problema, sem que
se não for você que vai resolver, é o próprio Deus. Se Deus não for resolver, então o que tu vai ter que fazer com aquilo? Você não vai deixar aquilo te dominar para destruir outras áreas da sua vida. Segundo elemento que toda pessoa que tem dificuldade, tem um desafio, passa. Que é, segundo elemento presente nas nossas vidas, é o quê? O medo. O medo, ele é algo que, como eu falei em outras lives, ele é algo que ele vem para te bloquear ou para te impulsionar. E muitas pessoas nem entendem isso. Tem pessoas que, pelo mesmo motivo, de acordo com o que eu estou, com a forma como eu estou, o medo vem. Então, pelo medo eu enfrento um pitbull, ou pelo medo eu corro. Pelo medo quer saber, vamos pensar você na frente de uma palestra, pelo medo de falar, eu enfrento logo para aprender, ou pelo medo eu me bloqueio e viro até uma gaga e nunca vou falar na vida. Então, o medo, ele tem duas funções, vai depender de você. Então, aqui tá falando, medo de fracassar, ser rejeitada, de perder as pessoas que amam, medo da morte. Então, esse segundo elemento que é o medo, ele vem dessa forma. Primeiro você tem um desafio, aí você enfrenta o elemento do problema. Você tem um problema para resolver e, sem dúvida, você vai achar uma solução para ele. E aí, para você resolver esse problema, vem o segundo inimigo, que é o medo. O medo de fracassar, o medo de ser rejeitada, medo de perder as pessoas que você ama, medo da morte, medo de tudo que você possa imaginar. De Deus não ouvir a sua oração, de não mandar o seu milagre. A gente tem essa habilidade de achar medo para tudo, porque é o medo que é um grande aliado do mal para te deixar onde você está. Se não fosse o medo, aonde você estaria agora? Que tipo de casa você estava morando? Que tipo de negócio você estava fazendo? Que tipo de casamento você estava vivendo? Que tipo de filhos você teria? Começa a avaliar isso, tá? Agora, o terceiro elemento presente no meio das tempestades. Depois do problema que é para ser resolvido, do medo, vem o terceiro, que é o tempo, né? É o tempo. Como o tempo nos maltrata, não é mesmo? Como o tempo nos maltrata. O tempo parece ser nosso maior adversário. Por quê? É como se ele estivesse sempre jogando contra nossas forças. Não é no nosso tempo. O tempo de viver as consequências dos nossos pecados, os erros, o tempo de processo da mudança, do caráter, o tempo do processo da justiça, o tempo dos tratamentos médicos, o tempo de perdoar e ser perdoada, o tempo de cura do vício, o tempo. Então, esse é o que faz as pessoas desistirem. Quem está entendendo aqui? Comenta aqui se você está entendendo. Comenta aqui se está fazendo sentido para você. A Cris falou, eu tô com muitos anos, não bem, uma relação, quero me separar e não tô conseguindo. Cris, você precisa entrar no nosso desafio de 21 dias. Você precisa entrar nesse desafio. Porque nesses 21 dias você vai ter um ânimo tão grande, uma força, uma energia tão grande, aonde nem você sabia que você tinha. Porque não é sobre ele. O problema não é ele. O problema é você. Não que eu esteja te falando que é só você. Mas quando a gente se responsabiliza pela nossa mudança, aí sim. Aí sim. Eu te peço esses 21 dias para você tomar essa decisão de separar. Porque se você separa de qualquer forma, o próximo vai ser pior do que ele. Porque não é sobre o que ele está fazendo. É sobre o porquê você atraiu uma pessoa no qual você deseja se separar.
tá? Então, o tempo é o que é o terceiro elemento. Ele é aquele que cria uma impaciência. E a impaciência cria uma dúvida. Faz com que a gente desista, para no meio do caminho, perde a força em nós mesmos, credibilidade na gente, nas pessoas, na justiça, em Deus, em tudo. Então, hoje eu quero que você aprenda sobre esses 3 elementos. Anota esses 3 elementos, que é o problema, o medo e o tempo. Agora, vou te falar desse 4º elemento, no qual as pessoas dizem que usa, mas principalmente no meio do desafio, é bem difícil de ser usado quando você está sucumbida de problemas, sucumbida de uma dor, sucumbida, como a Cris está falando, que deseja se separar. Quando a gente deseja se separar, a gente só vê o erro do outro, só vê a decepção que aquela pessoa fez, você não vê um sol nascendo, você não vê o lado lindo da vida. Por quê? Porque você está dentro de um desafio e o problema é o quê? O problema é o conjugal. Resolver essa questão conjugal traz o medo. Por que ela está com dificuldade de divorciar, de separar? Porque existe um medo. Medo de não dar conta sozinha, medo dele arrumar uma melhor, medo de ficar com saudade, medo de se arrepender, medo de várias coisas. Aonde o outro elemento é o tempo. Então, tempo de ser curada, tempo do luto, tempo de ficar sozinha, tempo de se perdoar, porque uma coisa que toda mulher que se separa tem, mesmo que o cara tenha batido, mesmo que o cara tenha traído, mesmo que tudo, ela sabe que ela é a estrutura daquela família. Ela sabe que ela é a estrutura daquela família. E ela sabe das consequências que ela vai ter. Então, o tempo de cura, o tempo de se perdoar é muito doloroso. Mas o 4º elemento é o que vai te dar direção. É o que tem feito pessoas que tomam a decisão de fazer é que começa a vencer. Segura aí. Eu separei aqui pra vocês. Aonde fala assim, ó. Eu quero que você abra aí em Hebreus 11:6. Onde está escrito assim, ó. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Então, vou ler de novo. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele, de Deus, se aproxima precisa crer que ele exista e que recompensa aqueles que o buscam precisam. Então, o que é uma pessoa, um ateu? Um ateu é uma pessoa que não crê que Deus existe, né? E se essa pessoa ela não se aproxima de Deus, ela realmente não vai crer. Eu posso pregar aqui, posso ler a Bíblia para você aqui 24 horas. Mas a única pessoa que vai convencer de que Deus existe é o Espírito Santo. Você acreditar porque seus pais, seus avós botavam um santo dentro de casa, te ensinou a orar, te ensinou a rezar, tinha aquelas campanhas, aquelas rezas, aquelas promessas, tudo que eu também já vivi. E aí você cria aquele ranço e aí você acredita naquilo no automático. Isso é uma coisa. Agora, um relacionamento com Deus é outro. Que vai te gerar esse 4º elemento, que é a fé. E não é qualquer fé, é fé sobrenatural. Ou seja, aqui fala sobre esse 4º elemento. O que nós precisamos entender é que devemos, de modo intencional, colocar o 4º elemento na equação matemática das tempestades da nossa vida, para que possamos não só sobreviver, como também crer em meio a lutas e nos tornar mais parecidos com o que Deus nos chamou para ser. O 4º elemento é a fé. Então, anota aí, para que você possa hoje, a partir de hoje, usar
outras estratégias diferentes do que você está usando. Só com a fé podemos enxergar com clareza o tamanho do problema, sem menosprezar seu tamanho e o impacto na nossa vida, mas também sem aumentar. A fé permite que se veja situação com verdade, autorresponsabilidade, consciência, sendo verdadeiro ao responder a seguinte pergunta. Anota a pergunta aí. O que eu fiz de errado para estar vivendo essa situação? O que eu fiz de errado para estar vivendo essa situação? Quando você faz essa pergunta, você para de ficar culpando só o outro. Por mais errado que o outro seja, se você está dentro dessa questão, então você também fez alguma coisa. Nem que seja a escolha de escolher uma pessoa errada. Se eu escolhi uma pessoa errada, eu tinha olhos para escolher esse nível de pessoa. Então, isso me mostra que eu estava com feridas, traumas emocionais que me fez me conectar e merecer um nível tão baixo de pessoas, né? Outra pergunta. O que deveria ter feito de diferente naquela situação para que você saísse desse problema? A fé é a vacina que neutraliza a ação mortal do medo. Quem tem fé confia nas promessas de Deus. Quem tem fé sabe que Deus está no controle de todas as coisas, que não cai um fio de cabeça na nossa cabeça sem que Ele tenha permitido. A fé faz levantar os olhos além da circunstância e acreditar que o melhor está por vir. Olha que elemento. A fé aumenta o nosso sistema imunológico, fortalece as nossas emoções e conecta nosso espírito a Deus. E é a fé que nos traz suportar o tempo do processo e principalmente que nos faz crescer durante a tempestade. Sabe? Você cresce durante a tempestade. Você não vai ficar só ali sucumbida, não. É na tempestade que as coisas também acontecem. Então, leia essa passagem bíblica, onde está escrito em Tiago 1, do versículo 2 ao 7. Vou ler aqui com vocês. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passares por diversas provações. Olha só, considere. Se você está passando por essa questão, crise, considere um motivo de alegria você estar passando por essa dificuldade. Porque essa dificuldade é que vai te tornar uma mulher gigante, que vai fazer com que ou seu marido mude através da sua mudança, ou você se cure, ele vai embora e o próximo vai ser realmente um homem que vai te amar, um homem que vai te respeitar, um homem que vai te ouvir, um homem que vai fazer a função dele e você vai fazer a sua, tá? Então aqui tá falando assim, ó. Pois vocês, vou ler tudo de novo. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passares por diversas provações. O que é provação? Desafios. Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E há íntegros sem lhes faltar coisa alguma. Não, vamos lá. E a perseverança deve ter ação completa, a fim... Me perdi toda aqui, gente. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passares por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, sabedoria é aquilo que você sabe o que fazer, aquilo que faz você enfrentar o medo. Tem falta de sabedoria? Peça a Deus, que a todos dá livramento. A todos nós ele dá livramento. De boa vontade lhe será concedida. Peça, porém com fé, sem duvidar. Pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar,
levada e agitada pelo vento. Não pense tal homem que receberá coisa alguma do Senhor. Ou seja, diante de um desafio, geralmente, quem tem esses 4 elementos, né, que é o problema, que é o que nos desafia, o medo e o tempo, e se você não usar a fé, você vai ter um ânimo dobre, ou seja, uma hora tá animada, outra hora você tá desanimada. Uma hora tá embaixo, outra hora tá em cima. Uma hora tá alegre, outra hora... Então, uma pessoa bipolar. E aí, aonde você vai chegar? Aonde você vai chegar se você continuar dessa forma? Porque se você tem um problema hoje, é fato que você precisa enfrentar esse medo. É fato que você precisa enfrentar as dificuldades do medo. E isso você só vai conseguir através da fé. Uma fé sobrenatural. A fé natural é aquela que você acredita. Meus pais fez assim, não sei quem. A fé sobrenatural é diante da dificuldade eu saber que Deus, ele vai me dar sabedoria. Ele vai me dar direção. Ele vai me tirar dessa situação. Ele vai me sustentar no meio do fogo. Ele vai me sustentar no meio da humilhação. E se você está passando por uma dificuldade, significa que essa humilhação ali, Deus vai fazer você crescer. Se você tomar atitude. Agora, se você ficar de coitada, de vítima, reclamando, isso não muda homem, isso não muda marido, que é a mesma coisa. Isso não muda a mão de Deus, o agir de Deus. Isso não muda filho, isso não muda situação. Por quê? Porque quando você está reclamando, você está fazendo o quê? Você está retrocedendo diante do seu problema. Quando você está com medo, você está fazendo o quê? Você está repilando a fé. Porque a fé, inclusive, eu tinha até colocado aqui em algum lugar. A fé é a certeza, está em Hebreus 11:1. A fé é a certeza de coisas que se espera e a prova das coisas que não se vê. Isso está escrito assim, tanto no Velho quanto no Novo Testamento. A fé é a grande característica das pessoas que experimentaram o poder sobrenatural de Deus. Então eu quero te convidar a mudar a sua situação. Eu quero te convidar a se responsabilizar pela sua vergonha, pela sua humilhação, pela situação que você está vivendo, seja de traição, seja de rejeição, seja de abandono, seja de desrespeito, seja outras pessoas com você ou você mesmo com você. Eu quero te convidar a viver uma jornada comigo de 21 dias. E eu quero te pedir para você chamar pelo menos 5 amigas suas para viver essa jornada também. É um valor irrisório dentro do que eu vou entregar. Eu vou dar a minha energia todos os dias. Com exercícios simples. Onde você vai fazer algo quando acordar, fazer algo no meio da manhã, em minutos, fazer algo no final da noite. Algo que não vai atrapalhar a sua rotina. Pelo contrário, é algo que vai ser desafiador? Vai, por isso que chama de desafio. Mas é algo que vai trazer para você uma outra visão de quem é você. Uma outra possibilidade, uma outra versão de quem é você. O que nós vamos trabalhar é de fato a sua identidade. É a tua produtividade emocional que vai impactar nas outras áreas da sua vida. É a tua autoestima. É reprogramar com técnicas de escrita, de voz, de espelho. A minha intenção é que seja leve, que seja profundo e com meu acompanhamento de 21 dias. Então, se você tem esse interesse, entre em contato comigo. Se for aqui no canal, tem o meu WhatsApp no perfil. Se for aqui no Instagram também, você pode me chamar no direct, pode me chamar no WhatsApp. Eu vou te atender, vou avaliar e vou te incluir nas pessoas que já estão na lista. E eu só vou mandar amanhã, no domingo. Ainda não decidi o momento, mas vai ser depois da live de amanhã. Aí eu vou abrir só para as pessoas que me mandaram o nome. Marcilene, eu quero participar.
E aí esses 21 dias vai ser com técnicas que eu usei para superar o divórcio, para superar a miséria, para superar o abandono, a rejeição, a crítica, o medo, a insegurança e inclusive o tempo. Eu sou uma pessoa que é a mais improvável. Da onde eu estava, a mais improvável de todas as mulheres que você possa imaginar na sua vida. A mais improvável da onde eu fui colocada. Não era para me acreditar mais em ninguém. Não era para me acreditar mais no ser humano. Não era para acreditar mais em nada. Porque o que eu passei em olhos humanos não tinha motivo para ter passado da forma como eu passei. Tudo que eu fiz na minha vida foi para viver intensamente, de forma leve, toda a minha vida. Mas Deus permitiu que eu passasse por algo há 8 anos atrás. E eu ressurgi da cinza. Eu recomecei. Eu acreditei. Eu usei a fé sobrenatural. Eu voltei a me amar. Eu voltei a amar as pessoas. Eu voltei a idealizar, a produzir o mural dos sonhos, a visualizar a vida que eu queria, a determinar que tipo de pessoas que eu queria do meu lado. E isso eu venho construindo diariamente. Hoje a minha realidade é outra. Hoje a minha rotina, ela não é uma rotina tradicional de uma pessoa da manada. É uma rotina que eu construí primeiro na minha mente, para depois construir, para depois viver. E se você quer mudar a sua situação, a minha missão é impactar a sua vida. A minha missão é usar o meu conhecimento, a minha experiência, deixar que Deus me use como instrumento para que você viva esses 21 dias, nesse desafio onde a gente vai cuidar corpo, alma e espírito, de forma específica. Todos os dias é algo que você vai aplicar no seu dia a dia. Você vai elevar a tua autoestima, elevar a tua postura. Tá bom? Que Deus te abençoe, seja muito bem-vinda aqui no meu perfil, nas minhas redes sociais, seja muito bem-vinda à minha vida e que nós possamos nos encontrar, seja aqui nas redes sociais, seja em lugares presenciais, seja em encontros. Um dos meus sonhos é organizar encontro de mulheres na praia, em um hotel, onde a gente possa ter mais tempo, né? Mais tempo junta, onde Deus possa me capacitar a te entregar algo glorioso de 1 dia, 3 dias, ainda não sei, mas eu sei que tá dentro desse propósito, porque Deus tem colocado isso dentro do meu coração. Um beijo pra você, que Deus abençoe a sua vida, abra a sua visão, te faça forte ao ponto de tomar a decisão de mudança. E não só forte de suportar essa vergonha, essa luta que você está passando. Beijão.